Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos 8, verso 28. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Somente até aí, fecha os teus olhos, põe sua mão direita sobre o seu coração, rende o teu coração na presença do Senhor agora, porque eu posso te falar coisas boas, coisas que te agradem, coisas que até te alegrem, mas serão só falácias. Agora, se Ele falar com você, a voz do Senhor, ela muda todas as coisas. Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti e queremos Te pedir, fala conosco. Nós queremos pedir perdão, porque a nossa arrogância, ela fica em alta. Às vezes passamos anos dentro da Tua casa, te servindo na Tua presença, até recebendo coisas boas das Suas mãos, mas preservando dentro do nosso coração áreas contaminadas, dominadas pelo pecado, áreas de timidez, e nós sabemos que só a Tua voz, falando de maneira diretiva, é capaz de trazer compreensão, é capaz de trazer cura, é capaz de iluminar os caminhos do nosso coração, é capaz de abrir portas, é capaz de trazer uma convicção real, verdadeira. Pai, nós queremos Te pedir perdão por orarmos tão pouco, por não reconhecer a Tua voz, por não pagarmos um preço maior para desfrutar da Sua companhia e da Tua presença, e ainda reclamamos e murmuramos daquilo que o Senhor faz, sendo que não buscamos, não fazemos a nossa parte. Acampa os Teus anjos guerreiros aqui nesse lugar, dissipa todo o poder das trevas, quebra todo engano na nossa alma, na nossa mente, da armadilha de Satanás. Toma a dianteira da nossa vida, seja feita a Sua vontade sobre nós, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paulo está falando com a igreja de Roma sobre a nossa existência. E Paulo está dizendo que para cada um Deus tem um propósito aqui nessa terra. Deus tem algo para que cada um de nós venha cumprir. Um irmão, ele não é parâmetro para o outro. O que Deus tem para mim é exclusivo comigo, o que Ele tem com você é exclusivo com você. E o que o Paulo está dizendo aqui é que coisas vão acontecer e que nós não vamos entender. Coisas vão acontecer na nossa vida onde nós não vamos concordar. Coisas vão acontecer conosco e nós não vamos aceitar. E Paulo está dizendo que em todas as coisas que nos acontecem, Deus tem um propósito, não em fazer algo
quais são as vitórias, os sonhos que o Senhor tem para mim, né? E às vezes nós até temos sonhos que são nossos e nós projetamos em cima de Deus e nós queremos que Deus faça daquela forma, mas Deus tem promessa. A Bíblia mostra um Deus de promessa. A Bíblia fala que nós devemos esperar coisas boas virem para nós das mãos de Deus. Jeremias disse assim: eu é que sei os projetos que eu tenho para vocês, projetos de bem e não de mal. Então Deus tem projeto de fazer coisas boas para mim, e Ele quer que eu tenha essa expectativa. Deus tem projeto de fazer coisas boas na tua vida, e Ele quer que você tenha essa expectativa. E hoje nós começamos uma campanha de 3 terças-feiras para você apresentar os projetos de Deus na tua vida. Tanto é que na campanha que terminou semana passada, nós celebramos a ceia dentro de casa. E foi uma bênção. Não sei como é que foi na tua casa, mas eu sei que eu participei até agora de 3 casas, né? E as 3 casas onde nós celebramos a ceia, foi muito bom. Deus falou de maneira muito próxima. Deus trouxe um renovo para dentro das casas, e este renovo que entrou, ele vai reverberar. Você vai ver o resultado para frente. Porque, repete comigo assim: as bênçãos de Deus, elas são duráveis. Você sabia disso? Que as bênçãos de Deus, elas são duráveis? As bênçãos de Deus não é uma adaptação que é feita. Já viu coisa adaptada? Né? Alguém adapta um braço mecânico. Pode ter até mais força do que... Mas não é igual. Não é igual. Né? Quando você adapta um carro, não é igual, né? E quando Deus te abençoa, esse movimento de bênção, ele funciona a pleno vapor. Por quê? Porque Deus faz de acordo com o que Ele tem para você. Então, a sua vida vai passando, você vai enfrentando circunstâncias, dificuldades, situações, e preservando essa bênção. Você não vai perdendo as bênçãos que Deus te traz, você não perde por causa de dificuldades, porque não são adaptadas. As bênçãos de Deus são originais. Deus tem bênção original de fábrica para a tua história e para a minha história. O problema é que nem todo mundo quer esperar o tempo de Deus manifestar a sua bênção. Porque antes de Deus te entregar o que Ele tem para você, Ele trabalha em você. E qual é o desencontro que existe entre a igreja e Deus? A igreja trabalha buscando as promessas, e Deus trabalha buscando as modificações, as transformações que Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida. Porque Deus é um Deus que quer nos esculpir. Deus é um Deus que quer nos moldar. Deus é um Deus que quer nos transformar. Quando você vai lá no livro do profeta Jeremias, e Deus dá uma ordem para ele, e ele diz assim: Jeremias, vai lá e desce a casa do oleiro, vai lá observar ele trabalhar, que enquanto você observa o trabalho dele, eu vou falar com você. Aí o Jeremias, ele desce até a casa do oleiro, e ele começa a ver o oleiro trabalhar, e ele presta atenção quando um vaso que o oleiro está modelando não dá certo, não corresponde ao projeto do oleiro. E aí o oleiro pega aquele vaso e ele quebra aquele vaso, e ele amassa aquele vaso, e ele começa a refazer aquele vaso. Uma coisa que eu tenho visto sobre o trabalho do oleiro na nossa vida
é que quando Ele nos quebra, todo mundo canta, e é até bonito, né? Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser Senhor. Só é bonito cantado, gente. Só é bonito cantado. E aqui? Porque quem está sendo quebrado, ele tem. Aí talvez ele esteja chegando assim, olha, eu já fiz tantos cursos, eu já avancei em tantos níveis, e eu me sinto preparado para tanto. Então essa promoção ela vai chegar agora. Aí ao invés de chegar a promoção, chega uma demissão. Chega um rebaixamento de cargo. Alguém que não fez um terço do que ele fez, assume a vaga que é dele. E quem vai achar que é Deus? Todo mundo pensa que é inveja, olho gordo, Satanás, maldição hereditária. Sim ou não? Mas deixa eu te explicar. Você tem que ser compatível com o que Deus tem para você. Porque Deus não está interessado no teu sucesso financeiro. O teu sucesso financeiro familiar, ele é secundário. Porque por maior que seja o seu sucesso financeiro, eu cresci assistindo o programa Silvio Santos, né? Começava a assistir o Domingo do Parque, não sou da época do Boa Noite Cinderela. Começava a assistir o Domingo do Parque e assisti até o último. Agora, quem está lá são as filhas. É um empresário que deu certo, ganhou o carisma, o carinho de um país inteiro. Mas agora, as fotos que postam dele de pijama. E ele ainda tem uma boa velhice, cercado do carinho da família, todas as filhas, netos presentes. Mas é isso aí. O que nós temos aqui é pouco tempo. Aí você vai dizer assim, pastor, mas ele está com 93. Se você chegar lá, você vai ter... Porque quem tem 93 não acha que viveu nada. Sabe por quê? Porque você foi criado, a tua alma, ela é ligada a um espírito eterno. Você nunca cansa de viver. Você tem sempre coisas para fazer. Entende isso? Então Deus, Ele não está preocupado em primeiro lugar com a tua felicidade, né? A gente vive numa época em que a felicidade é uma obrigação. Se alguém não estiver feliz, esse alguém tem que ser banido. Ninguém pode demonstrar dificuldade ou infelicidade. Mas tem períodos que a gente passa que para a gente é de profunda infelicidade. E o que o Paulo está dizendo para a igreja de Roma é que nesses períodos de profunda infelicidade, onde talvez nada faça sentido para você, Deus está trabalhando. E Ele não se esqueceu das promessas. O forte é isso. Deus está trabalhando, não está fazendo um sentido para você, mas Ele não se esqueceu das promessas que Ele tem para você. Ocorre é que nós nos esquecemos de quem é esse Deus e de como trabalha este Deus em nós. Este é o ponto. Então, está lá o obreiro Marcos, mais de 20 anos de carreira. Imagina se ele tivesse que recomeçar. Imagina. O nó na cabeça. O senhor está entendendo, obreiro? Mas aí, eu vou te apresentar um cara que teve uma experiência pior. Você conhece ele? Moisés. Ele foi educado como um príncipe. Ele era primo do faraó. É claro que ele é hebreu de nascença, você conhece a história dele.
mas ele foi criado como filho da irmã do faraó, sobrinho do homem mais poderoso do mundo naquela época. Ele era o príncipe do Egito. Essa era a identidade dele. Mas pensa num cara destemperado e bravo. Fala, pastora, mas está escrito na Bíblia que Moisés, ele era o quê? Alguém sabe? Manso sobre ele. O mais manso de todos. Está escrito isso? Mas isso, fala assim, é depois de ter passado pelo oleiro? É depois de ter passado pelo oleiro. Porque antes ele pensa numa pessoa destemperada, violenta, que não aceitava nada, homicida. Ele viu um egípcio brigando com um hebreu, e porque falou mais alto para ele a sua descendência hebraica, porque a mãe dele que foi a babá dele. Então ele viu aquela injustiça e agiu como um maluco, sem saber. Cara imaturo. Talvez a gente tem promessa de Deus, é chamado por Deus, mas nós somos completamente imaturos, imbecil mesmo. Ó, o Moisés era tão imaturo, todo imaturo é burro. A gente fala imaturo, fica bonita a palavra, né? Mas a gente, né, fala assim, fulano é imaturo, inexperiente, mas na verdade é burro pra caramba, muito burro, extremamente estúpido, né? Então Moisés, ele era tão estúpido que ele não tinha capacidade de ver a inveja, a rejeição e o ódio que os hebreus tinham dele. Ele não via. Então quando ele viu um hebreu brigando com um egípcio, ele tomou a frente, foi lá, matou o egípcio, enterrou o corpo do cara na areia, e o hebreu ainda falou assim, quem te constituiu juiz sobre nós? Ainda se voltou contra ele, virou uma testemunha. É burro ou não? Você acha que Moisés podia ser usado por Deus sendo burro daquele jeito? O que você acha? Aí Deus disse, ó, eu tenho... Qual era o propósito de Deus na vida do Moisés mesmo? Tirar o libertador. O libertador. Você sabe o que é ser o libertador? É liderar sobre uma multidão. É atender pessoalmente uma multidão. Você acha que para você, pastora, Deus tem um chamado pastoral na minha vida? Conhece ali. Pastora, eu sou um obreiro. Tu vai dar conta do óleo que tem na tua cabeça. Tu pensa assim, eu vou ficar sentado na minha? Você sabia, você deixou o óleo ser derramado, você vai ter que dar conta dele. E, não, pastor, eu quero me levantar. Ótimo, te prepara. Te prepara, porque se tiver ruindade no teu coração, ele vai tirar. E sabe qual é o problema? A gente é ruim achando que é o quê? Então pensa no choque. Porque como é que ele tira a ruindade? Pá! Aí você, mas eu nem sabia, cara. Até a pessoa, né, leva um tempo. Você, mas por que eu tomei essa cacetada? Porque eu era ruim. Eu não posso ser ruim. Entende? Ó, o cara era pavio curto, violento, precipitado, capacidade de matar, burro pra caramba. Teve que sair do palácio, você sabe, ele já tinha 40, né? Você sabe disso também. E aí, ele teve que ir para o deserto de Midian, fugido, né, como foragido. Aí lá ele conseguiu trabalho na casa do Jetro, casou com a filha do Jetro e ficou submisso à autoridade do Jetro, cuidando das ovelhas do Jetro por 40 anos, aprendendo a se submeter à autoridade. E aí? E aí? Aprendendo a se submeter à autoridade. Vem cá, quanto maior a crista, maior é a pancada. Pá! Em cima.
Porque tem gente que tem crista grande e mostra, né? Um burro revelado. É eu. É uma burrinha revelada. Qualquer coisinha. Todo mundo percebia. Mas tem o burro anônimo. Ele tem cara de bom, caladinho. Mas o bicho é ruim. Ele só faz o que ele quer. Tem até os sorridentes. Amável. O delicado. Ui. Bom dia. Um perverso por dentro. Bom dia. Boa tarde. Com licença. Por favor. Ruim, diferente. Controlador. Deus tem um propósito com você. Só que você tem que corresponder a esse propósito. Você precisa entender isso. Você tem que corresponder a esse propósito. E como esse propósito, essa campanha, é para você celebrar a ceia no teu local de trabalho, como o obreiro Marcos, que trabalha numa empresa, ele não tem como fazer isso lá. Mas ele tem como celebrar essa ceia em casa, determinar que é para a vida profissional, levar o sangue do Cordeiro e ungir, e determinar que toda morte, que é o sangue de Jesus, ele cancela o poder do pecado e da morte. Lá no trabalho dele, e aí ele vai ver. Mas isso tem que ser acompanhado com uma obra que tem que ser feita concomitantemente, ao mesmo tempo, dentro de quem? Então Moisés teve que ir para o deserto, servir 40 anos o sogro, para aprender a ser gente, para corresponder ao chamado que Deus tinha por ele. Porque Deus chamou ele para ser o libertador. Sabe o que é ser o libertador? Se ele queria bater no egípcio, ele, sendo príncipe, né? Ele era príncipe, por matar um cidadão comum, ele teve que fugir como persona não grata. Porque ele queria libertar o povo. O ímpeto já estava dentro dele. Mas depois, quando chega a hora que Deus trabalha nele, que Deus fala, agora vai que está na hora, Deus manda ele ir botar o dedo na cara de quem? Do faraó. O faraó, a cabeça dele estava pedida a prêmio, tinha recompensa para quem entregasse ele. A Interpol estava atrás dele. E Deus fala assim, agora você vai lá, vai se apresentar e você vai pedir perdão para o faraó, não. Você vai dizer assim, deixa sair meu povo, para me prestar culto, diz quem? De quem que é a obra? De quem que é a missão? De quem que é o interesse? Agora, podia um demônio fazer isso? Podia um homem grosso, ignorante fazer isso? Um homicida, um assassino fazer isso? Não. Tinha que mudar o coração. Do grosso, do ignorante, do homicida. Você sabe qual é a questão? É que tem momentos, períodos na vida do cristão, é que Deus não diz para ele o que está fazendo. Por exemplo, quando ele está quebrando o vaso, procura na Bíblia a história de alguém que Deus estava quebrando e falou assim, vou te quebrar, estou te quebrando. A senhora conhece o obreiro de a nossa Bíblia? Conhece não? Ninguém. Falou assim, vou te quebrar. Já comecei o processo, quebrei uma perna, vou quebrar outra. Tem? Não. Ele não avisa. Então a gente pensa que ele está ausente. Crente pentecostal gosta de música da Cassiana. Pentecostal, a maioria. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. E canta com uma cara de pau. Basta somente esperar. Olha só o que Deus irá fazer. Quando ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Aí a cara de pau aumenta. Então ouve, que a maioria murmura, a maioria maldiz, a maioria apostata, a maioria abandona a fé, a maioria diminui o ritmo.
pesquisar a Bíblia, vai lá e fala assim, Deus falando com Jesus antes dos 30, que é antes do batismo. Não tem. Não tem. Tem Jesus crescendo. E crescia o menino em graça e entendimento e sabedoria. E crescia o menino. Só. Você acha que ele, adolescente, sabia da cruz? Você acha que sabia? Sabia, Brigadiana? Não. Quando ele chama os discípulos para ser pescador de almas, ele sabia? Não. Ele vai descobrindo no percurso. Ele vai descobrindo no ministério. Ele vai descobrindo obedecendo. Ele vai descobrindo esperando. Ele vai descobrindo se submetendo. Jesus! Mas aí o cristão chega na igreja ontem. E ontem mesmo ele quer receber da parte de Deus bênçãos, propósitos, chamados em execução, sendo que tem amargura dentro do coração, tem trauma, tem complexo, tem maldade, tem inveja, maledicência. E aí Jesus disse assim, um pouco de fermento leveda toda, traz isso para a minha vida e para a sua. Um pouco de um pouco desmedido de tristeza, amargura, apego, complexos, a mais vai acabar com todo o propósito que ele tem comigo e com você. É isso que Jesus quis dizer. É isso. Ele quis dizer isso. Então, peraí, pastora, então há um período em que tudo desmorona, em que nada faz sentido para mim, e é nesse período que ele está trabalhando em você. E o momento de irromper o que ele tem para você está na mão dele, tem a ver com os ajustes que ele precisa fazer em mim e em ti. Então significa assim, algumas situações que você não sabe, você não entende, que eu estou passando isso, que eu estou vivendo isso, porque mas aí você continua. Porque mesmo sem entender, ele está guiando você. É isso que você tem que entender. Não te deixarei, não te abandonarei. Ele disse assim, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, todavia eu nunca te abandonarei. Ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que ainda mama, eu nunca me esquecerei de você. Você sabe que no propósito que ele tem para a minha vida e para a tua vida, ele vai revelando um passo de cada vez. Foi assim com Abraão, foi assim com Jacó, foi assim com todos os patriarcas, foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, é assim comigo, é assim com você, é assim com todo mundo. Você não chega no reino de Deus e destampa assim, ó, pensa, chamado e tudo acontecendo. Não, porque Paulo escreve, né, sabemos que todas as coisas, porque a igreja na verdade não sabia. Ele estava informando para a igreja. É uma informação que ele está dando para a igreja. Entende? E o que a gente precisa estar pronto? Eu preciso passar, deixar ele terminar essa obra, para ele me revelar o próximo passo. Próximo nível. Você entende isso? Tem gente que fica na igreja 50 anos, não muda de nível. Entende? Por quê, pastora? Porque nunca se rende e nunca se submete, nunca crê completamente e nunca obedece completamente. Aí volta para o mesmo nível e nunca sai daquele lugar. Pessoas que estão na igreja, mas corpo presente,
Na hora da oração forte, ela está igual teco-teco. Já viu? Aqueles aviãozinhos antigos, pequenininhos. Teco-teco-teco-teco-teco-teco. Tá voando assim, ó. Onde é que você está? Não sei. O que aconteceu? O que o pastor falou? Não sei. O que o Espírito? Não sei também. E eu não sei porquê. Dá uma sede exatamente na hora forte, na hora do louvor forte, na hora da oração forte, vem aquela sonolência, né? Dá aquela fome, eu tenho que pegar o chiclete, eu tenho que pegar o biscoito. Mas o que importa é eu saber que Deus quer fazer algo através de mim, mas assim, tão importante como o que Ele quer fazer através de mim é quem é que Ele vai usar para fazer. Para esse copo conseguir botar água, alguém teve que ir lá extrair a matéria-prima, ele passou por um processo industrial, um processo de acabamento, aí ele serve para colocar água. Você tem que servir para o que Deus quer fazer através de você. Tem gente que começa, uma empresa quebra, fala, pastora, poxa vida, eu já comecei 3 vezes eu quebrei. Quando eu pensei que eu ia, aí eu tive que encolher. Aí, pastora, inveja, maldição, macumba. Mas peraí, você está há tanto tempo na igreja e é sempre inveja, maldição, macumba? E se for ele te quebrando? E se for ele te quebrando? Né? Agora, a questão é que a pessoa diz assim, mas eu recebi um sonho da parte de Deus. O meu coração ele queima por esse sonho. E aí, a profecia é que ele ia fazer isso, mas eu estou em plena desgraça. Não é 1, nem 2, nem 3. Você sabe que aconteceu isso com José? Ele era adolescente, na casa do pai, Deus deu um sonho para ele. Que ele ia governar sobre o pai, governar sobre os irmãos. Ele tinha certeza que era de Deus. Ele não tinha dúvida. Onde que ele foi parar? Dentro da cisterna. Por ingênuo demais. Bocão demais. Pai! Meus irmãos! A Bíblia fala que os irmãos odiavam Jacó. Você sabe qual é? José. Você sabe qual é um erro que o José cometia? Ele era o favorito. Ponto. Ele tinha culpa? Não. Ele era, o pai o amava mais do que a esposa. Ele tinha regalias, né? A túnica colorida era dele. O problema é que ele olhava para quem não tinha como se tivesse. Você leva em conta as coisas que você tem? Em detrimento de quem não tem? Você já viu pessoas que maltratam porteiro? E dá vontade de maltratar. Parece que é um problema da categoria. Eles não gostam de colaborar com você. Os porteiros lá do meu prédio, às vezes dá defeito no controle e é perigoso. Você tem que descer do carro. E lá no interfone, o cara está te vendo. Ele viu que o portão não abriu. Mas você tem que parar o carro. A vontade que dá de chegar, ou já morreu? Mas aí você tem que lembrar. Fala, não, peraí. O cara pegou quantos ônibus? Andou quanto tempo a pé? Tem quantas contas dele vencendo e ele não tem dinheiro para pagar? O que o filho dele pediu hoje e ele não pôde dar? Porque a sua situação é diferente da dele. E você não quer levar isso em conta? Gente que maltrata, tem gente que Deus nunca pode dar nada. Por quê? Se você colocar ela na portaria, ela já acha que ele é o pastor presidente e ela acha que o pastor presidente tem que destratar, desmerecer e esnobar. É real. Pastora, eu tenho isso. Quando Deus me dá um pouquinho a mais, é uma convicção que eu tenho. Aliás, você quer uma pista? Você se acha melhor do que
qualquer pessoa. Dá uma olhada com carinho dentro de você, que talvez Deus está te arrebentando, te quebrando todo, e você não sabe por quê. Porque Ele não permite que engano fique dentro de você. Ah, pastora, aqui, olha, Deus me dá sonhos proféticos. Eu sou o próprio José. Sabe o José? Tinha o dom de interpretações, tinha o dom da administração. O rei me solicita, porque, por causa do meu dom. Você acha que você é melhor do que alguém por causa do seu dom? Você acha que você é melhor do que alguém por causa do seu bom testemunho, por causa da sua ficha limpa? Já que ninguém tem isso aqui. Maravilha que você tenha um bom testemunho, mas isso não te faz melhor. Entenda isso, por favor. Você não... Pastor, eu sou um trabalhador, aqui minha mão calha. Isso não te faz melhor. Não, porque é um preguiçoso. Isso não te faz melhor. Deus espera que você entenda isso. E Ele espera que você tenha misericórdia das pessoas. Às vezes dá até raiva. Não vou ser hipócrita. Você ora, você paga um preço, você ensina, você instrui, a pessoa faz o contrário. Depois vem lá com a cara quebrada para te dar trabalho. Aí se você sobe no teu engano um pouquinho, você olha para aquela pessoa com desprezo, sim ou não? Quem te deu esse direito? Quem te deu esse direito? É assim, pastor, você está falando muita coisa e eu estou ficando meio perdido, mas eu queria uma direção então. Você precisa encontrar Deus, porque Ele precisa falar no silêncio da tua alma. Os cristãos, eles não sabem lidar com o silêncio de Deus. E é difícil lidar com o silêncio de Deus. Deixa eu explicar o que é o silêncio de Deus. É quando você fala assim, pastora, eu estou na igreja, eu trabalho, eu dizimo, eu oferto, eu faço tudo certo e nada acontece de bom. O José, ele não sabia que ele fazia nada de errado. Para ele estava certo. Ele foi no campo ajudar meus irmãos. Os irmãos jogaram ele dentro de uma cisterna. Na verdade, queria matar, né? Deus aqui não deixou. E aí, ele é vendido como escravo. Lá no Egito, ele serve de maneira magnífica o Potifar. De forma que a casa do Potifar prospera. Mas aí a mulher do Potifar quer adulterar com ele. E ele não aceita. E ela inventa uma calúnia e ele vai parar na prisão. Você acha que ele entendia isso? Tem algum sentido isso? Sabe qual é o grande problema dos cristãos? Eles não sobrevivem ao silêncio de Deus. E eu tenho uma coisa para dizer para você. Não vá para a direção, não faça nada que Ele não te permita fazer. Por quê? Você vai pagar um preço muito caro. Ele não te deu resposta, não faz. Eu posso dizer isso de causa própria. Eu orei, ele não respondeu, e tem coisa que a gente tem um time, né? Pastor, eu tenho um tempo para me responder, mas se ele não te respondeu, cara, fica ansiedade. Porque por conta própria você vai para um lugar pior. Os cristãos não sabem esperar esse tempo, eles não sabem esperar essa resposta. Eles se casam precipitadamente, eles abrem negócio precipitadamente, eles desistem do negócio de maneira precipitada, eles agem assim, a vida não é construída dessa forma. Não é. E você precisa, no silêncio, aprender a dobrar o seu joelho e falar com Ele. Sabe por quê? Durante o silêncio, Ele está trabalhando em você. E o que você quer é de um dia para o outro, cara. Você conhece a história do José. Foi parar na prisão, interpretou o sonho do padeiro, interpretou o sonho do copeiro, o padeiro morreu, como ele falou, o copeiro voltou, foi integrado de novo no palácio do faraó, não se lembrou dele, e ele ainda pediu, quando você chegar lá, fala com o faraó por mim. Por 2 anos,
Só que o tempo de Deus trabalhar com ele chegou ao fim. E quando o que Deus tinha que ensinar, ele já tinha ensinado, quem se lembrou dele foi o próprio rei. Um dia Deus deu um sonho para o próprio faraó. Aí o próprio faraó começou a contar os sonhos para os adivinhadores, para os magos. E ninguém conseguia adivinhar e explicar o que o sonho queria dizer. E aí o próprio copeiro, ao ver a aflição do rei, falou assim: peraí, rei, quando eu estava na prisão, lá tinha um moço que está no calabouço, chamado José, interpretou meu sonho, foi certinho, pode interpretar o seu. Aqui, quando acaba o tempo dele trabalhar com você, as pessoas que ele tem para te ajudar no teu caminho, chegam até você. Mas não é porque você pede, é porque chegou a hora. O que o cristão tem que entender? Deus te vê em todo tempo, Ele sabe o teu telefone, Ele sabe a tua senha, Ele sabe o teu e-mail. Fala, pastora, é que Deus, Ele me silenciou. Mas silenciar não é esquecer. Silenciar não é esquecer. Ele nunca se esqueceu de você. Ele sabe aonde você está, Ele sabe a sua situação, Ele sabe as suas circunstâncias e Ele quer mexer em você. É com você que Ele quer mexer. Pastora, mas o que eu levo para casa de prático dessa mensagem? Os 10 mandamentos que Jesus compilou em 2. Sabe como é que você encontra Deus? Sabe qual é a chave para encontrar Deus? Amando ao Senhor. Amando ao Senhor. Sabe o que é que te faz sobreviver ao silêncio? O seu amor por Ele. Olho grande nas promessas, milagre do que Ele fez. A hora que vem o silêncio, a hora da quebradeira que você não entende, você vai embora. Só fica quem ama. Por isso que Jesus disse assim: amai o Senhor sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Qual o teu nível de amor para com Ele? E ama o teu próximo. E nesse momento difícil, ame a Deus e o próximo. Pastor, eu não sei o que fazer. Tem momentos que a gente não sabe o que fazer. E isso é para todo mundo. É para pastor, apóstolo, obreiro. Não sei o que fazer, pastor. Nada está fazendo sentido. Ame a Deus e ame o próximo. Se você agir com base no amor a Deus e ao próximo, como a ti mesmo, você sobrevive. Você sobrevive a esses tempos de trevas. Para você, né? Que ele está vendo tudo. Ele está consciente do que ele está fazendo. Dito isso na linguagem da Santa Ceia, ele disse assim: fala comigo, meu corpo é verdadeiramente comida. E o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quando você come do corpo e bebe do sangue, este corpo e este sangue tem uma ação dentro de você. Ele torna visível e separa dentro de você o que é a ruindade sua, o que é ataque das trevas e as palavras do Senhor. E você vai se rendendo às palavras do Senhor e vai se tornando uma pessoa melhor. E você tem que ser um pão para a vida do próximo. Chega do cristão ser veneno, erva daninha, comida venenosa. Tem um monte de crente, aqui não tem gente assim, graças a Deus, mas tem muito crente que se você abrir a vida para ele, a inveja dele, Deus me livre. O olho seca tudo, fecha todas as portas. O inferno vem em cima, faz aquela... Sem contar nos maus pensamentos, sem contar na maledicência, sem contar na murmuração. Se o crente soubesse qual é o
peso espiritual da murmuração. Mas crente não murmura, crente só desabafa. Não, pastor, é assim, não estou murmurando não. Aqui, experimenta dizer assim, eu não estou entendendo, eu não estou aceitando, mas eu creio. Experimenta. E Ele está trabalhando. Amém. E a obra vai ser feita em mim. Eu vou sofrer, eu vou gemer, eu vou chorar, mas a obra vai ser feita em mim. A obra vai ser feita em mim. Eu vou ser achado servo. Eu vou receber o nome de servo. E Paulo falou, servos inúteis. Porque ele não precisa de nós. Mas se você não for servo, você não será nada. Seus projetos. Semana que vem eu vou te ensinar, vou fazer um passo a passo com você, para você fazer um projeto financeiro para a tua empresa ou para o teu trabalho, ou para a tua faculdade, não sei. Mas se você quiser, que o Senhor, nessas 3 terças-feiras, vai mandar a unção para trocar você de nível. Você entendeu que a gente anunciou isso? Então, presta atenção, deixa ele trabalhar em você. Aperta o cinto. Sabe quando a aeromoça, ela, né, eu nem espero ela anunciar. Quando ela senta e afivela o cinto, eu já coloco rápido. Porque eu sei que ela vai anunciar a turbulência. Ela não senta e afivela o cinto se não tiver turbulência, dificilmente. Entende isso? Então, peraí, vai vir turbulência, mas você vai conseguir mudar de nível. Deus vai derramar nesse lugar uma unção que vai te fazer mudar de nível financeiramente. Nos teus propósitos, portas vão se abrir, encontros vão acontecer, mas Ele não trabalha com mentiroso, com invejoso, com trambiqueiro, com desorganizado. Não trabalha com injusto. Ele não trabalha. Então Ele vai começar a te amassar. E pelo amor de Deus, né? Vamos entrar numa nova etapa. Vamos sair da casa do oleiro. Vamos sair da casa de Jetro. Vamos sair da masmorra do Egito. Vamos para o próximo passo. Que o Espírito Santo possa falar com mais força, com mais poder, e que haja espaço nos nossos corações para ouvir a sua voz. Se coloque de pé, feche os teus olhos, e eu gostaria de ungir as tuas mãos. Pastora, eu quero participar desta campanha. Levanta para o alto as suas 2 mãos. E os obreiros, as obreiras vão ungir as suas mãos com o sangue do Cordeiro. É o vinho da Santa Ceia. Fecha os teus olhos e levante as suas 2 mãos. E eu queria que você colocasse diante dele sua dor. Há poder no sangue de Jesus para te libertar da força do pecado. Há poder. Ele não está te desclassificando, Ele está te preparando. Não é desclassificação, é preparo. Você se sente chamado para o ministério de louvor? Fala com ele. Você se sente chamado para o evangelismo? Missão? Pastor, Deus tem comigo missões específicas. Fala com ele. E disponibiliza o seu coração. Fala com ele. Você se sente chamado para o ministério de acolhimento? É um ministério tão importante. Pode fazer a diferença entre alguém permanecer na igreja e não permanecer. Porque quem tem contato é o acolhimento. Quem tem o telefone é o acolhimento. Quem deveria orar de madrugada por essas pessoas é o acolhimento. Pastor, eu sou do Ministério de Acolhimento, nunca fiz oração com ninguém. Eu só anoto o nome. Pelo amor de Deus. Você entendeu? Deus espera mais de você.
Deus espera mais de você. Barreiras precisam quebrar. Barreiras precisam quebrar. E a tua vitória, ela vem de dentro para fora. Pastor, eu estou cansada. Eu estou há anos no mesmo lugar. Eu queria que você falasse comigo. As tuas mãos estão ungidas. Pede para Ele arrancar a morte das tuas mãos, a timidez das tuas mãos, o ressequimento. Uma mão ressequida é uma mão que não colhe, e a mão que não colhe, ela dificilmente acolhe. Você é uma pessoa acolhedora? Você não acolhe, você julga mesmo. Tem um vazio, tem uma indiferença em relação ao outro dentro de você. Fala com o Senhor agora. Fala com o Senhor. Senhor, eu recebi nas minhas mãos uma unção. E eu queria, gente, com ousadia para fazer prova com Deus. Porque Ele é um Deus que se move, trabalha através do silêncio. Ele trabalha através do propósito. Ele tem um propósito específico com você, com a tua vida e com a tua história. E todo sofrimento que você passa não destrói a tua alma. Não, Moisés não foi destruído. Ele ficou ainda mais ousado. Ele só deixou a arrogância, a violência, a truculência, a grosseria, o homicídio. Mas ele ficou mais ousado ainda. Ele fez coisas ainda maiores. Que o Espírito Santo te desse luz para que você enxergasse isso. Porque talvez você está achando que dá para ir sozinho. Fala, pastora, é que eu já tenho 40, 50, ainda não casei. Pergunta a Deus o porquê. Não casa com quem aparece, com quem sobra. Quando eu penso na história de Boaz, rico, bonito, solteirão, cara, isso não existe. E inteligente, ele não é traumatizado. Ó, rico, bonito, inteligente, solteirão, não dá. Peraí. Pô, imagina, por que você não casou? Porque Deus ia trazer uma Ruth. Porque Davi ia ser da descendência dele. E porque Jesus seria da descendência dele. Então não podia ser qualquer um. Você entende como Deus precisa te dirigir? Você casa com qualquer bichulé. Sabe? Qualquer Maria, nada. Não quer ser nada. Não tem valor. Não tem nada dentro de si. Ah, pastor, é quem sobrou. Ah, pastor, eu casei porque arrepia. Ah, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, a vida é mais que isso. E Deus tem mais que isso para você. E é muito melhor você estar sozinho do que encalhado. Porque encalhado não é quem está sozinho, não. Encalhado é quem está mal casado. Porque precisa de uma palavra do céu para saber para onde vai. Não é assim não. Senhor, fala com Ele agora. Senhor Jesus, eu quero te apresentar meus projetos de conquistas. Senhor Jesus, eu peço a luz do Espírito Santo para que eu possa saber quais são os projetos de conquistas que o Senhor tem para entregar nas minhas mãos. Eu já sei que o Senhor tem prosperidade, que o Senhor tem coisas grandes, que o Senhor tem mais do que eu tenho, mas eu já sei também que é para te servir, que é para dividir com quem não tem.
Você precisa de mais clientes. Mas você é o quê? Você cumpre prazo? Ou você é desonesta? Superfatura nota? Você não tem horário com o cliente? Você tem inveja do cliente? Como é que é? Como é que é? Apresenta para o Senhor agora o teu trabalho. Apresenta a tua demanda. E olha, eu vou profetizar que não vai faltar maná. Mas você sabe que maná não é gostoso, né? Maná é o básico. E você vai ficar com o básico. Até ele abrir uma porta. Que nessas 3 semanas ele vai abrir. Gente, eu creio nisso. Nessas 3 semanas ele vai abrir. Apresenta agora as suas dívidas atrasadas. Tem dívida atrasada? Você tem? Não é só dívida financeira, não. Você tem dívida moral? Você nunca se arrependeu? Dívida moral? Você tem dívida espiritual? Quantas pessoas que você iludiu e você deixou para lá e tá tudo bem? E você não se sente nada responsável? Pastora, foi só uma noite. Depois que morra, que faleça, é adulto, veio porque quis. Aqui, você sabe se o céu pensa assim? Você acha que o céu pensa assim? Não pensa não. Apresenta teu caráter, coisas que você tem perdido porque não tem caráter. Teu caráter. Fala mal pelas costas, você é falso. E olha, a maledicência é um vício desgraçado. A maledicência, a indiferença, a inveja. Você é desorganizado. Apresenta desordem. Se tem um lugar que o diabo está, é na desordem. E não tem como expulsar o demônio da desordem, porque o caos pertence a ele. Então vamos lá. Vida financeira da tua empresa. Como é que é? Não, pastora, minha empresa sou eu que vendo salgado, tudo bem. Vida financeira. Você sabe de cor quanto você ganha? Porcentagem? E, pelo amor de Deus, você precisa saber. Em nome de Jesus, então você já sabe que vai aprender matemática básica. Você está entendendo que o céu está falando com você? O céu está falando com você. Casa desorganizada. Eu já te falei, você não vai vencer a desordem sozinho. Tem nível de desordem que você não está acreditando. Às vezes o armário bagunça e você não consegue arrumar. E aí? E você ora, joga até sal. Aí você precisa de alguém. Fala, Senhor, me manda alguém. Alguém que vai me ajudar a arrumar. Aquele quarto de bagunça que tem lá na tua casa. E que Deus me livre. Tem até ovo de jacaré. Aí eu quero que a prosperidade, cara, não chega. Não chega. Aqui, compra menos lanche e passa uma mão de tinta na parede da tua casa. Sujeira e feiura atrai o diabo. Pastor, eu não tenho condições, mas vive comendo pizza e pizza é caro. Além de fazer mal para a saúde, é caro. Para de comer pizza. Compra eu me lembro, eu morei numa casa que eu e a pastora Débora lixamos as paredes e pintamos toda a casa. Pode perguntar para ela. E ela montou e desmontou armários. É a pastora Débora. Sabe quando você enfrenta o caos, você perde o medo da vida.
Aonde está a desordem no teu ambiente de trabalho? Vamos lá. Aqui, quem que você deixa entrar no teu ambiente de trabalho? Qualquer pessoa? Você sabe o que é privado, o que é social? Deixa eu te explicar. O escritório da tua loja é particular. A loja não. Todo mundo entra. Algumas permitem até pets. Não tem nada demais. Mas o teu escritório... Ah, pastora, eu tenho um espaço. Lá tem que ter um armário que é confidencial. Que não é qualquer um que pode abrir a gaveta, encostar a pata. Sabe por quê? Porque o acesso é uma legalidade. Você dá acesso para qualquer pessoa entrar em qualquer parte da tua casa, do teu escritório, do teu consultório. Não tem divisão. É a casa da mãe Joana. Qualquer um entra. Todo mundo tem acesso ao teu quarto? Não, na sala você não vai mandar uma pessoa embora, assim. Mas no teu quarto, na tua cozinha, abrindo a tua geladeira, é qualquer um que faz isso? Com a tua mão levantada, fala com o Espírito Santo agora. Se tu estás nestas palavras, eu poderia colocar um texto para cada instrução que eu te dei, porque a gente não tem tempo. Fala, Senhor, quem eu tenho deixado ter acesso aos meus projetos? Fala com ele. Quem eu tenho deixado ter acesso à minha vida? Quem você deixa abrir a tua carteira? Quem você deixa abrir a tua carteira? Quem você deixa entrar de qualquer maneira? Fala, Senhor, eu estou começando uma nova etapa. Eu vou aprender novas coisas. E eu vou colocar coisas em prática. E eu quero que o Senhor derrame o sangue de Jesus sobre toda murmuração, sobre toda falta de fé, sobre todo o desânimo que eu deixei abater sobre mim. E eu quero declarar que Tu és o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Quando tem fruto na vide e quando não tem. O Senhor é o meu Deus quando a terra está firme ou se ela estremecer. O Senhor é o meu Deus quando a esperança está perceptível aos meus olhos e quando ela não está. Eu quero dizer que Tu és o meu Deus e não me deixe precipitar. Fala com Ele. Eu não quero começar nada de maneira precipitada. E eu peço que o Senhor visite as portas de entrada que eu abri na minha casa, que eu abri no meu quarto, que eu abri na minha empresa, no meu escritório, no meu gabinete. Eu confiei em gente desonesta. Eu quebrei protocolo. Eu não fiz. Aqui, aprende a fazer protocolo. Faz protocolo para tudo. Protocolo para tudo. Pede autorização para tudo. Aprende a fazer cálculo. Jesus disse que quando alguém fosse fazer alguma coisa, tinha que calcular antes, que é para não passar vergonha. Porque você carrega o nome dele. Ele tem um compromisso com a sua vitória. Pai querido e amado, vai repreendendo a sombra do fracasso. Fala para ele. A sombra do fracasso. Diz assim, ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, não temerei mal algum. Ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Agora põe sua mão sobre o seu coração e começa a falar quem é Ele para você. Nós vamos encerrar a reunião. Talvez seja esse o momento mais forte do culto. Quem é Ele para você? Quem é Ele? Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que eu trago guardado em meu coração.
você me deu salvação. Nós não temos nada além de ti. E nós já temos tudo que nós precisamos. Fortalece-nos, Senhor. Guia-nos como um farol. Pai, guia-nos como um farol. Que este sangue colocado sobre cada mão venha ser o limite. Que seja o Senhor a tratar com o seu povo. Você confia nisso? O inferno não vai tratar com você. O inferno não trata com você. Deus trata com você. Obrigada, Pai. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ele é o seu Deus. Ele é a tua força. Ele é a tua valia. Ele é a tua justiça. Ele tem portas para serem abertas. Ele tem encontros. Pessoas que vão te favorecer. Aleluia. Aquele que começa a boa obra é aquele que termina a boa obra. E nós somos, Senhor, vaso nas tuas mãos. Nós somos o vaso. Tu és o oleiro. Quebra o poder do inferno. Quebra o poder da morte. Quebra o poder da magia. Quebra o poder da inveja. Quebra o poder da ingratidão. Quebra o poder da feitiçaria. Que toda obra maligna em curso cai por terra. O sol vai brilhar sobre o teu caminho. A saída vai aparecer. Você vai sentir a mão de Deus te sustentando e te guiando. E você vai ouvir a voz dele dizendo: não temas. Não temas, porque eu te escolhi você. Quem pode te arrebatar das minhas mãos? Em nome do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você. Tenha misericórdia de você. Que sobre você levante a luz do seu rosto e te dê a paz. E te abençoe e está do seu lado.